nós falamos de Noé, mas se a gente for lá no começo da Bíblia, desde lá, o diabo começou a arquitetar todos os seus planos para separar Adão e Eva da comunhão que eles tinham com Deus. A Bíblia diz o seguinte, que Deus fez o homem, e como sua auxiliadora fez a sua. Era mais ou menos assim, o Adão e a Eva. Vem cá, Eva. E hoje nós vamos encenar aqui do jeito que era no paraíso. Amém? Eva, lembra como é que Eva ficava no paraíso ou não? Tu acha que o povo vai sair correndo? Sai nada, quer ficar vendo o negócio acontecer, sabia? Até parece. Antigamente você falava assim, não, se fizer isso aí o povo corre nada, quer ficar vendo para tirar foto e postar na internet. Estava Adão e Eva no paraíso, Deus fez os dois, eles eram felizes, diz a Bíblia, não lhe faltava absolutamente nada. Qual era o trabalho de Adão? Dar nome para os bichos. Era o serviço de Adão. Tu vai chamar cavalo, tu vai chamar jumento. De vez em quando quebrava o pau lá com a Eva, ele revoltado, dava até o nome dos bichos lá, né? Tu vai chamar elefante, né? Essa era a função. Eva, sua auxiliadora. E você sabe o que tinha de melhor? É que Deus visitava eles todos os dias. Todos os dias Deus vinha falar com eles. Eles estavam na presença de Deus. E você sabe o que incomoda o diabo? É quem anda com Deus. Você sabe o que incomoda o diabo? Não é você vir à igreja, é andar com Deus, é estar na presença de Deus, é Deus te visitar todos os dias. Você sabe o que mais incomoda o diabo? Não é aquele que está esporadicamente no culto, não, ou aquele que vai no bar beber. Esse aí não incomoda ele, sabe por quê? É aquele que fica com o olho aberto, aquele que não ora, aquele que não está nem aí, nem sabe por que está aqui. Essa pessoa, o diabo não está preocupado, sabe por quê? Porque ele já ganhou, já tem destino. Agora, quando você está na presença de Deus, o diabo faz reunião no inferno, chama todos os seus demônios, sentam eles na mesa e diz assim: como é que nós vamos tirar, meu nome do Senhor, o seu Wesley da presença de Deus? O que nós precisamos fazer na vida do seu Wesley para tirar ele, para ele desistir dessa comunhão com Deus, para ele parar de andar com Deus? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer para tirar ele dessa comunhão? Por que Deus não quer que você tenha comunhão com Deus? Por que o diabo não quer que você tenha comunhão com Deus? Perdão. Porque quando você tem essa comunhão com Deus, Deus te visita todos os dias, não te falta nada. Ele te supre em tudo. Tu tem saúde, tu tem paz, tu tem alegria. E ainda que morra, diz a palavra, tu viverás. Só que o diabo, ele olha, ele sabe disso. Sabe por que o diabo sabe disso? Porque ele era o braço direito de Deus. Ele estava na presença de Deus, andava com Deus e cuidava das coisas de Deus. No céu ele era regente do coral. Ele fazia tudo, ele sabia. Ele chegava para os anjos e dizia: hoje vocês vão ficar tudo aí. Hoje vocês vêm para o lado de cá. Hoje eu quero ouvir, quando Deus aparecer ali, eu quero que vocês cantem santo. Vocês vão cantar santo. E aí, imagina que vocês fossem os anjos, o Satanás saía e dizia: hoje vocês vão cantar santo. Ele não era Satanás, era Alva, era Lucibelo. Então saía: vamos lá.
a Bíblia diz que o orgulho tomou conta dele. O orgulho assumiu a vida dele. E ele quis ser maior do que Deus. Não satisfeito em estar onde Deus colocou ele, diz a palavra que ele quis ser maior do que quem? Então Deus pegou ele e a terça parte, sabe por que terça parte? 30% do céu foi expulso, porque aceitaram a conversa do diabo. Agora eu te pergunto, de 100%, 30% aceitar a conversa de Satanás, o bicho é bom de lábio ou não? Hã? Então você imagina, gente, a gente pode, a gente vai ser melhor que Deus. E tá, ele tirou 30%, a terça parte da presença de Deus. Então Deus expulsou eles, caiu na terra. Estava lá o Adão e Eva, todo dia Deus visitava. Ele disse assim, peraí, vamos fazer uma coisa. Quer ver? Se vestiu numa cobra, na serpente, e falou para Eva, olha, se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir, você vai ser que nem Deus. E começou a trocar ideia com Eva. Ele não enfiou de goela abaixo, não pegou o nariz dela e apertou e falou, toma, come. Ele falou assim, se você comer, se você quiser. Mas Deus falou, Deus não sabe nada, meu. Se você comer. Ele não pegou o fruto, maçou e falou assim, tu vai comer, tá aqui, ou morre. Até porque ele não tem o poder de matar quem está na presença de Deus. Mas ele tem o poder de convencer. E ele começou a conversar, como o diabo faz no dia de hoje. Ele convence você a não vir na igreja, ele convence você que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te... Ele convence você de 1 milhão de coisas. Ele convence que é isso, que é aquilo. Ele convence que o pastor não está pregando do jeito que você gosta, até porque você está vindo por causa do pastor. Se você tivesse vindo por causa de Deus, você não estava ouvindo o diabo conversar com você. Ele começa a conversar da maneira que você menos imagina. Resumindo, sabe o que aconteceu ou não? Eva comeu, deu para o seu esposo. E eles desobedeceram a ordem que Deus havia dado. Desobedeceram, diga comigo, a ordem de Deus, que era, vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore você não pode tocar. A partir do momento que eles desobedeceram, eles saíram da presença de Deus. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Quando eles saem da presença de Deus, se escondem, porque eles descobrem que estavam como? Nus. E quando eles descobrem que estavam nus, eles começam a se esconder. E Deus diz assim, vou hoje visitar o Adão e a Eva. E quando Deus chega, diz assim, Adão, oi senhor, estou aqui, está aqui aonde? Estou escondido atrás da bananeira aqui. Está aí por quê, Adão? Porque eu estou nu. E quem te falou que você está nu? Comeste da árvore, Adão? Não, eu não, senhor, foi a mulher que o senhor me deu. Não é assim? Foi a mulher que o senhor me deu. Em outras palavras, se o senhor não tivesse me dado essa mulher, é daí que vem a história que o homem fica nu quando casa, que ele casa com a mulher leva tudo que ele tem, entendeu? Então veja, a mulher, mas sabe por quê? Porque a partir do momento que você está fora da presença, as desculpas começam. Não, mas sabe o que é, Deus? É que se não for a mulher, é o tio,
é a tia, é o trabalho, é não sei o que, é não sei o que. Para sempre tem uma desculpa. Quando Deus foi falar com Elias para tirar ele da caverna, Elias já tinha a desculpa na ponta da língua. Sabe o que é, Senhor? Eles estão tentando me matar, só ficou eu estou sozinho. Na terceira vez Deus fala assim: Elias, muda de desculpa, porque essa aí não dá. Como você tem mais 7.000 guardados, você está achando que está sozinho, Elias? Mas é assim. Tu não vai no monte por quê? Porque amanhã cedo tem que trabalhar. Você imagina se Deus fosse rigoroso no que ele dissesse, mal sabe ele que amanhã não vai nem levantar. Já imaginou? Não sabe o que é? Você não vai por culto por quê? Até porque sabe o que é, né? Choveu. Imagina se Deus dissesse para você: mas não vai chover mais na sua vida, as coisas vão se fechar para você. Imagina. Para tudo a gente tem uma. E é nessa desculpa que Satanás ele aproveita. Não é para tirar o bem que você tem, porque ele não precisa de dinheiro. Ele não quer tirar a casa que você tem, não quer tirar o carro que você tem, ele não precisa. O diabo não quer nada que você tem, não quer sua roupa. Ele não quer. Ele não se interessa por aquilo que você tem. O diabo se interessa por aquilo mais precioso que incomoda ele. Quando você se decide andar na presença de Deus, é andar com Deus, aí você incomoda o diabo. Aí você vai travar uma luta, aí você vai incomodar Satanás. Porque quem anda com Deus, Deus visita ele e não lhe falta nada. Então chega lá, Deus fala: olha, então é o seguinte, mulher, agora tu vai sentir dor de parto. Homem, tu vai trabalhar na terra. Colocarei inimizade em ti, a serpente. Deus faz os castigos, não é sobre isso que eu vou dizer. Você entendeu? Separou ou não separou? Tirou da presença ou não tirou da presença? Naquele momento Satanás chega lá no inferno e diz assim: missão cumprida, galera. Missão cumprida. Esse aí a gente não precisa mais se preocupar, porque saiu da presença. E quem sai da presença sai do paraíso. Quem sai da presença sai dos benefícios que Deus tem. Quem sai da presença não perde só a presença, perde tudo mais do que a presença. E a Bíblia diz que eles foram viver a vida normal, coabitaram. Para quem não sabe o que é coabitar, não posso dizer que tem criança aqui no culto. É ou não é? E não pensa que coabitar é comprar uma casa da prefeitura, não. Não é Coab não, vai pensar que é Coab não. Coabitar, para quem não entende, quem não sabe, coabitar, eles olharam para os olhos do outro e falaram: ô mozinho daqui, mozinho dali, pronto. Sabe o que aconteceu? Está na sua Bíblia, vamos lá. Agora vamos começar. Posso começar ou paro? Começo? Diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a quem? Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Muitas vezes você já ouviu falar mal de Caim. Hoje eu não vou falar mal dele, vou falar bem. Mas apóstolo, Caim matou? Matou Abel, não foi? Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho quem Caim era. Hoje eu vou falar bem do Caim. Talvez você nunca ouviu falar como eu vou falar do Caim hoje. E talvez você vai entender até por que ele matou Abel. Se eu vim defender o Caim, preste atenção para você entender. Quando Eva engravida, não nasce qualquer um, nasce alguém que Deus havia abençoado para nascer. Nasce Caim. Eva, quando vê o filho, diz assim: meu primogênito tem a bênção de Deus. Olha lá, o auxílio do Senhor. Não foi qualquer um que nasceu. Continua. Deu à luz novamente seu irmão. Nasceu quem? Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Ponto. Caim
nasceu com a mão de quem? E Abel? Ponto. Ponto. Quem era o primogênito? Quem tinha a bênção? Quem foi abençoado quando nasceu? Abel? Ponto. Deus fala mais alguma coisa dele aí? Olha lá, ó. Depois Deus a luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Continua. Aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Falei para quem está do seu lado: você que não oferta, escuta isso aqui que você vai ouvir, ó. Escuta isso aqui, preste atenção, olha lá. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que Caim e de sua oferta não, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu o quê? Vamos lá, olha só. Os dois pegaram a oferta para apresentar a Deus. Oferta não é algo inventado da igreja ou do pastor. Oferta é bíblico. Dá e se os dará. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Transforme isso no contrário e tu vai ver. Não dá, não recebe, não tem medida e não tem transbordância na vida. Olha lá. Quando Caim vem trazer a oferta, Caim traz uma oferta. E Abel traz algo melhor do que Caim. Só que havia-se um ritual de uma maneira de se ofertar. E Caim não levou a sério. Então Deus pega Caim e faz assim, ó. Olha lá. Então disse o Senhor: por que andas e por que decaiu o teu? Caim ficou o quê? Triste. Porque ele viu que Deus aceitou a oferta de Abel dele. E olha o que é que Deus fala para Caim: por que anda? É lá, filhinha. Por que andas e por que decai o teu semblante? Deus está falando para Caim. Caim, com quem Deus está falando? Hã? Caim, por que decaiu? Por que tu ficou triste? Quando o diabo olha Caim triste, o diabo sabe que Caim é o primogênito de quem? Que tem a bênção de quem? E que tinha comunhão com Deus. Você vai ver já. Caim era alguém que andava na presença de Deus. Apóstolo, mas Caim matou Abel. Deixa a gente chegar mais para frente e você vai ver. Você vai ver que quando você permite Satanás te separar da presença de Deus, você comete coisas absurdas. E vou dizer muito mais. O desejo de Satanás é esperar a oportunidade certa para te separar da presença de Deus. Satanás sabia que Caim era de Deus, que Caim tinha a bênção de Deus, que Caim andava na presença de Deus. Porém, Satanás, ele sabe esperar o momento certo. Quando ele vê que a tristeza bate, o semblante cai, Satanás se aproxima. E Deus está falando com quem? Com Adão? Com Abel? Ou está falando com Caim? Por que Deus fala com Caim? Porque eles andavam juntos. Apóstolo, o que o senhor está dizendo? Espera aí para tu ver. Olha lá, quer ver? Se procederes bem, diz o Senhor, não é certo que serias aceito? Que serás aceito? Se todavia procederes maus, eis que o pecado já, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. O que Deus falou de mal para ele? O que Deus fez? Deus expulsou ele do paraíso, paraíso não. Deus expulsou ele, Deus tirou ele da presença dele? Não. Deus estava fazendo o quê? Puxando a orelha e ensinando. Deus estava ensinando Caim, dizendo: olha, estou te ensinando que não adianta, se você procede bem, você vai ser aceito. Ou seja, o que ele estava fazendo era errado.
Foi por isso que Deus não aceitou. Não foi porque era melhor. Foi porque o que ele estava fazendo era da maneira errada e Deus estava puxando a orelha. Mas ele se entristeceu. E permitiu que na sua tristeza Satanás convencesse ele a matar o seu irmão. Quando ele sai dali, Deus está falando para ele: olha, o seu desejo será contra ti. Ou seja, ele ia sentir o desejo, Deus já sabia, de querer matar o seu. Quem está vivo aí, dá glória a Deus. Mas Deus falou para ele: você está com desejo de matar o seu irmão. Esse desejo vai nascer, Caim. Só que cumpre você o quê? Dominar esse desejo. Você está entendendo, sim ou não? Diga assim: andar na presença é difícil, sair da presença é fácil. Ou seja, adquirir a presença na sua vida, mas perdê-la, a palavra diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Olha Deus falando para ele: cuide-se, que vai bater um desejo de você querer matar o seu irmão. Mas Caim, cumpre agora o papel, domina. Quando a tua mão for lá querer matar, você resiste. Tiago diz: resistir ao diabo. Mas tem um pedacinho antes que diz: sujeitai-vos, porém, a Deus. Resistir ao diabo. E ele o que ele tinha que fazer? Diga para mim, o que ele tinha que fazer? Resistir o diabo, resistir à vontade que estava nascendo dentro dele. Mas Caim não faz. Amém? Olha lá, continua o próximo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o quê? E o matou. O que ele fez? Matou. Dominou o desejo. Aí Caim começa a sair da presença de quem? Aí Satanás começa a separar. Agora Satanás não só separou Adão e Eva, como Satanás agora está separando a família de Adão e Eva. Olha onde vai parar o negócio. Agora Satanás, sabe o que ele está fazendo? Separando a família de Adão e Eva. Agora, olha lá, ele está dizendo assim: matou. Aí começa a separação entre Caim e Deus. Olha lá, continua aí. Disse o Senhor a Abel. Não? A quem? Então Deus conversava com Caim. Então quer dizer que Deus falava com Caim? Mas não era Abel que fez o certo? Quantas vezes nós já estamos vendo Deus falar com Caim aqui? Olha lá, Deus disse a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele força, será fugitivo e errante pela... Então disse quem? Agora quem está falando com quem? Peraí, Deus fala com Caim, agora Caim está falando com quem? Havia então uma intimidade entre quem? Caim e Deus. Eles conversavam, eles se falavam. Ele era o primogênito, ele era a bênção, ele tinha sido abençoado por Deus quando ele sai da madre da sua mãe. Mas Satanás esperou uma oportunidade, um semblante caído, uma tristeza batendo na sua alma. Para quê? Para quebrar a comunhão entre ele e Deus. Já tinha quebrado de Adão e Eva, agora está quebrando de Deus e Caim. Olha que Deus falou: eu te amo, Caim. Só que é o seguinte: o pecado nos separa.
agora você vai ser maldito. Agora você vai ter o seu castigo. Por quê? Porque é assim que o pecado é. A consequência do erro é inevitável. Você peca, Deus te perdoa, mas não tem como fugir daquilo que você plantou. Amém? Não dá. Mais cedo ou mais tarde a árvore vai nascer e você vai colher o fruto daquilo. Olha lá, continua, para. Ó, e tamanho, olha lá. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua, onde ele estava? Quem estava na presença? Na presença de quem? E é o que acaba de acontecer? Satanás aproveita a oportunidade para separar Caim da presença de Deus. Olha só, ele olha para Caim e diz assim: olha, ele é abençoado, ele tem a marca de Deus, e quem tem a marca de Deus vai me dar problema. Então preciso tirar esse cara da presença de Deus. Eu preciso aproveitar a oportunidade que ele me dá. Então quando ele vê a tristeza, quando ele vê o semblante caído, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado, que é nas pequenas coisas, é quando alguém nos fala, é quando alguém nos ofende, é quando vem uma palavra, que muitas vezes que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo aproveita a oportunidade certa para separar você de Deus. Ele não quer tirar você da igreja. Existe 1 milhão de igrejas, você sai dessa e vai para outra. O problema não é a igreja. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo não está preocupado se você vem à igreja. O diabo não está preocupado se você está assistindo o culto. O diabo está preocupado quando a presença de Deus está dentro de você. Porque uma vez que ela está dentro de você, não te falta nada. E ele não quer, porque o objetivo dele é te tirar e te levar ao inferno. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. E que você faça parte daquela terceira. Que você seja um dos 30% que caiu com ele lá no inferno. Tem alguém comigo aí? Tem alguém comigo? Continua, Paro. Caim falou para ele: agora eu sei, vai ser duro o meu castigo. E hoje, se o Senhor está me lançando fora da sua presença, e hei de me esconder, serei fugitivo, errante pela terra. Nem comigo, quem comigo, perdão, se encontrar me matará, ele falou. Não tenho mais a sua proteção. Perdi a sua proteção, perdi a sua presença. Quem perde a presença perde tudo. Quem perde a presença perde a proteção. Quem perde a presença perde a proteção de Deus. Porque não adianta você pegar, abrir o Salmo 91 e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 ou o Salmo 91, né? O que anda no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Não adianta você ficar recitando o verso, porque não é o verso que te protege, é a presença que te guarda. É a presença de Deus na tua vida que protege você no seu dia, que protege a tua casa, que protege os teus filhos. É a presença de Deus que te traz a salvação. É a presença de Deus que te faz mais forte nessa terra. O que salvou Noé não foi a arca, foi a presença. A quantidade de chuva que deu, o tanto de monte que essa arca bateu, o monte de pedra que ela atropelou pelo caminho, ela se despedaria com o tamanho de peso que tinha aí dentro. O que guardou Noé dentro dessa arca não foi a madeira, foi a presença. E o diabo sabe que quando você está na presença, tua casa está guardada, tua família está guardada, e o que ele mais luta é para te tirar da presença. E às vezes você não entende que não é o pastor, que não é a igreja. Às vezes você não entende que não sou eu que estou dizendo vem para o culto, é Deus que está dizendo para você: cuidado para o diabo não te separar da minha presença. Você não entende. Às vezes você não entende.
Ele sabe que se o diabo te separa da presença, tudo vai embora, acaba tudo. Procura alguém que perdeu a presença para você ver. Ele anda como Caim, errante, fugitivo. Após fugitivo de quem? De qualquer um que tenha presença. Você fala para ele: olha, você precisa voltar para Jesus. Sabe o que ele disse? Estou bem. Eu oro em casa, eu busco a Deus em casa. Maior sabe ele que no mundo espiritual Deus diz assim, ó: ele é fugitivo e errante pela terra. Porque quem vive fora da presença vive sem direção, vive guiado pela alma, pela sua própria vontade. Continua, para. Continua, para. Olha que Caim fala para Deus: eu agora estou perdendo tudo. O Senhor está me tirando da presença. O Senhor me lançou fora da sua presença. Agora quem encontrar comigo vai me matar. Sabe por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar. Agora fora da presença não tem mais a proteção. E o propósito do diabo, Caim sabia, vai se cumprir na minha vida. Mas Deus falou para ele: cumpre você dominar, Caim. Deus advertiu ele, falou, Deus ensinou ele, Deus deu um puxão na orelha dele antes. Deus falou para ele, Deus expulsou ele, ou Deus deu uma oportunidade para ele? Ele sempre está nos dando oportunidade. É que chega uma hora que você não abraça a oportunidade, a presença vai embora. Sabe Sansão? Sabe Sansão? Sansão era cheio da presença. Quebrou o voto que ele tinha com Deus, a presença foi embora. E a Bíblia diz que Sansão não sabia. Achava que ele estava cheio da presença, rei da cocada. Quando os inimigos veio, que ele foi lutar, ele não tinha mais força para lutar e foi preso. Foi virar palhaço. Furaram os seus olhos. Começou a trabalhar de escravo. Mas ele achava que estava cheio Mas quando a gente quebra o voto com Deus, quando a gente se torna infiel a Deus, quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não anda na presença de Deus, quando a gente dá mais importância para a nossa vida do que a vida que Deus nos escolheu para nós, Deus facilmente Ele vai nos advertir. Mas a maioria das vezes a gente está tão focado em querer errar, em querer viver uma vida errada. A gente às vezes está tão focado que a gente coloca aquela máscara que coloca um cavalo, como chama? O cabresto, que só enxerga para frente. E a gente vai, mira e diz assim: eu vou até afundar. E afunda. Deus não quer a sua casa. Perdão, o diabo não quer a sua casa. O diabo não quer os bens que você possui. O diabo quer você e todos aqueles da sua casa que estão cheios da presença. Apóstolo, mas tem gente lá na minha casa que nem a presença tem. Quando você tem a presença, diz a palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a presença está na sua vida, ela se estende para a sua casa. Você é um incômodo para Satanás, porque ele sabe que a presença que está em você, sua casa é questão de tempo, para você e a sua casa estar dentro da arca e na presença de Deus. Tem alguém comigo aí? Tem hora que você está lá, o diabo está dizendo assim: para que tu vai na igreja hoje? Está cansado, trabalhou muito. E ele espera a oportunidade certa. E na oportunidade certa, ele convence você a andar errado, a viver errado, a abandonar a presença e perder o melhor que Deus tem. Ó, Deus fala agora, olha lá Deus conversando de novo com Caim, ó. O Senhor, porém, lhe disse. Quem está dizendo? Com quem Deus estava dizendo? Tu acha que o Senhor não gostava de Caim? Gostava ou não? Ele podia dizer: coitado do Abel,
Podia trocar ideia com, vamos lá consolar o pai do... Vamos consolar o Adão, acabou de perder o filho. Vamos abraçar a Eva. Mas Deus estava trocando ideia com quem? Com Caim. Sabe por quê? Era o primogênito, era o escolhido. Ele era o menino dos olhos de Deus, como você, como a senhora, como o senhor que está aqui nessa manhã. Talvez você não compreenda o que eu estou dizendo. Talvez você olhe para mim e não entenda o que eu estou falando para você. Mas eu não subi aqui, não peguei esse microfone, não estou pregando uma palavra para você sem saber o que eu estou dizendo. Não preciso me exaltar no que eu faço, mas são 30 anos que eu prego o Evangelho. E nos 30 anos, a experiência conta muito. E o que eu quero dizer para você, você é a menina dos olhos de Deus. Às vezes a gente pergunta, mas por que eu passo isso? Por que eu passo tanto aquilo? Quem está aqui ainda? Quem está aqui ainda? Não, só você que está aqui na igreja. Dá um glória a Deus aí. Hã? Quem está ouvindo aqui essa palavra hoje? Quem está ouvindo? Então não sei se você entendeu, mas eu vou repetir para você. Deus ainda está trocando ideia com você. Ei, talvez você não entenda o que eu estou dizendo. Posso repetir? Deus ainda está trocando uma ideia com você. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda está olhando para você e está dizendo para você: ó, vem meu filho, olha, vamos aí, ó, é assim. E ainda talvez você está indo para lá, está indo para cá, está indo para lá, mas Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda acredita em você. Deus ainda está dizendo para você: olha, ainda tem um tempo, ainda o diabo está lutando para te tirar da minha presença, mas eu estou te advertindo. Eu estou usando o pastor nessa manhã, eu estou usando o pastor para dizer para você: cuidado, porque o diabo não quer os seus bens, o diabo não quer o seu trabalho, o diabo não quer nada do que você possui, o diabo quer te separar da minha presença. Deus ainda está trocando ideia com você. O problema é quando a separação acontece, aí é cada um para um lado. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Quantos estão me entendendo? Olha Deus falando: porém assim diz o Senhor: Caim, ninguém vai te matar, porque quem matar Caim será vingado 7. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte e quem quer que o encontrasse, e retirou-se. Leia comigo. Será que você pode ler nessa manhã? Será que você pode? Retirou-se. Acabou. Ponto. Eis a história de Caim. Apóstolo, cuidado para a tua história não acabar assim. Cuidado para a tua história não acabar assim. Cuidado para você não ter que contar a sua história como nós estamos contando a de Caim hoje. Olha, um dia andei na presença de Deus, um dia Deus fez isso, um dia Deus fez aquilo, Deus me abençoou com isso, Deus me abençoou com aquilo. E hoje, onde você está andando? Hoje eu não estou mais na presença. Hoje eu não estou mais na presença. Saí da presença, acabou a presença. Sabe quantas pessoas já passaram por essa cadeira que você está sentado e hoje não estão mais na presença? Sabe quantos obreiros serviram a Deus e hoje não estão mais na presença? E sabe quantos mais vão sair da presença? Muitos.
E muitos terminam assim, sozinhos, sem a presença. E quando você perde a presença, olha o Adão e Eva, a primeira coisa que acontece, você sai do paraíso. Quem entendeu? Vou parar por aqui. Acabou, apóstolo? Podia continuar dizendo toda a história de Caim depois para você, porque Caim vai gerar filhos, e um dos filhos de Caim gera o avô de Noé, um vai gerar o pai de Noé, e vai chegar lá na geração de Noé, Caim. Mas Caim perdeu a presença. Agora está Adão e Eva fora do quê? Caim fora do quê? Da presença. E Abel está como? Morto. Separou Adão e Eva da comunhão, separou a família, destruiu a casa, acabou com tudo. Tudo porque lá atrás o eu e minha casa serviremos ao Senhor não manteve a comunhão na presença de Deus. Quem tinha que ter mantido? Eva, Adão. Jamais eles deveriam sair da presença de Deus, porque se eles estivessem debaixo da presença de Deus, Caim e Abel estariam debaixo da presença de Deus, porque eu e minha casa cuida da sua presença, porque a presença de Deus na sua vida cuida dos seus.